Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia de Lucas 11, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo o reino dividido contra si será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o e arranca-lhe a armadura na qual este confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho vem nos convidar a refletirmos que, por uma infinita misericórdia, Deus se preocupa com o nosso bem-estar e com a felicidade do ser humano. Este é que faz ouvido de moco. Somos nós que nos fazemos de surdo para não ouvir a voz divina. Preferimos seguir os nossos caprichos, os caprichos do nosso próprio coração. Por isso Deus, no entanto, com seu amor infinito, continua a nos enviar os seus mensageiros de amor por diferentes meios. O Evangelho desse dia nos convida a nos unirmos a Ele na luta contra as forças do mal. O Evangelho nos convida nesse dia a refletirmos, a fazermos uso da nossa razão. Ele começa falando para aqueles que estão ali criticando Jesus, indagando Jesus, porque Jesus havia expulsado um demônio que era mudo. Então eles começam a dizer: é por Beelzebu que ele faz isso. Então Jesus faz eles refletirem, faz com que eles façam uso da sua razão. Como assim é por Beelzebu? Quer dizer que agora o inimigo combate contra ele mesmo deseja se destruir. Jesus chama aquelas pessoas para a sua razão. E aí ele chama a atenção, ele fala: se é pelo dedo de Deus que esses demônios são expulsos, então chegou para vós o reino de Deus. E aí ele faz uma comparação. Ele dá um exemplo, ele diz: quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. E aí ele fecha o Evangelho dizendo: quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Então que possamos refletir, fazermos uso da nossa razão.
escolhermos estar com Jesus, porque é esse convite que Ele nos faz nesse dia, para estarmos unidos a Ele contra a luta do mal. Possamos refletir, fazermos uso da nossa razão, nos voltarmos para o Senhor, para esse Deus que é bom e compassivo, para esse Deus que nos ensina, que deseja nos fazer filhos livres de todo o mal, que deseja que para cada um de nós chegue o reino de Deus, o seu reino. Então que possamos pedir isso ao Espírito Santo nesse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde nos fazer confiante na misericórdia de Deus, na sua ação. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça de realizarmos o bem. Dai-nos a graça de nos unirmos a Deus, de não sermos sinal, canal, instrumento de separação. Dai-nos a graça de estarmos unidos com Ele. Que você possa pedir isso nessa quinta-feira ao Espírito Santo, de estar unido a Deus. Que Jesus e o Espírito Santo seja a nossa armadura, para não confiarmos apenas na nossa força, não, para nos colocarmos debaixo da graça, da proteção do Senhor. Possamos pedir isso ao Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde me unir com Jesus. Vinde, Espírito Santo, ser a minha armadura neste dia. Dai-me a graça de estar unida ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.